Sintomas do câncer de ovário que toda mulher deve conhecer. O câncer de ovário é uma doença na qual células cancerosas se formam nos tecidos dos ovários. Os ovários são 2 órgãos em formato de amêndoa localizados em cada lado do útero. Eles produzem hormônios e óvulos femininos. O câncer de ovário é difícil de detectar em seus estágios iniciais e pode se espalhar rapidamente. Os ovários contêm muitas pequenas glândulas que produzem e liberam um óvulo a cada mês durante o ciclo menstrual da mulher. O ovário também produz hormônios femininos, como estrogênio e progesterona, que controlam o ciclo, fertilidade e gravidez da mulher. Na maioria dos casos, o câncer de ovário começa com o crescimento anormal nas células que revestem a superfície do ovário. Essas células anormais podem eventualmente se tornar cancerosas se continuarem a crescer sem controle ou se invadirem outros tecidos ou órgãos do corpo. Vamos explorar 9 sinais comuns de câncer de ovário. O câncer de ovário é uma doença que acomete mais de 6.000 mulheres todos os anos no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, INCA. De acordo com a FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, 7 em cada 10 pacientes morrem em decorrência da doença no país. A boa notícia é que muitas mulheres com câncer de ovário podem ser curadas, mas é essencial procurar tratamento o mais cedo possível após o início dos sintomas. O câncer de ovário muitas vezes não apresenta sintomas iniciais até que seja tarde demais para tratamentos curativos. A maioria das mulheres diagnosticadas não apresenta nenhum sintoma até que a doença esteja avançada. Em média, a taxa de sobrevivência de 5 anos para o câncer de ovário é de cerca de 35%, mas esse número varia de acordo com muitos fatores, incluindo o estágio da doença no momento do diagnóstico, a saúde geral da pessoa e a escolha do método de tratamento, como cirurgia ou quimioterapia. O câncer de ovário é mais comum em mulheres com mais de 63 anos, mas pode ocorrer em idades mais jovens. Além disso, a história familiar desempenha um papel importante na formação de tumores nos ovários. Se um parente próximo teve câncer de ovário, seu risco é maior do que a média. Se 2 ou mais membros da família tiveram a doença, o risco é ainda maior. Felizmente, existem muitos sintomas precoces que podem sinalizar a presença do câncer de ovário. No entanto, para entender melhor esses sintomas, é importante conhecer os tipos de câncer de ovário. Existem 3 tipos. Câncer de ovário epitelial, que é o mais comum e representa cerca de 90% de todos os cânceres de ovário. Esse tipo começa nas células que revestem a superfície do ovário. O câncer de ovário de células germinativas, menos comum, começa antes do nascimento ou logo após, e pode ser encontrado em crianças e adolescentes, representando cerca de 8% de todos os cânceres de ovário. O câncer de ovário estromal é o mais raro, representando 2% dos casos diagnosticados em mulheres. Esse tipo é mais comum em adolescentes e adultos jovens. Como o câncer de ovário muitas vezes é diagnosticado em estágio avançado, nem sempre é possível identificar os sintomas. No entanto, alguns sintomas são comuns em casos iniciais de câncer de ovário e podem incluir inchaço frequente. Um dos sinais mais comuns de câncer de ovário é uma sensação de inchaço regularmente. Isso pode vir acompanhado de dor na parte inferior do abdômen, frequentemente confundida com cólicas menstruais. Algumas mulheres também podem experimentar constipação ou diarreia. Embora seja normal sentir inchaço após comer, algumas mulheres podem sentir essa sensação com mais frequência que outras. Se você estiver com inchaço acompanhado de dor ou outros sintomas incomuns, é importante consultar um médico para descartar o câncer de ovário o mais rápido possível. Dor lombar. A dor na região lombar ou pélvica costuma ser um dos primeiros sinais de câncer de ovário. Pode piorar após o período menstrual ou movimentos intestinais, e pode ser persistente ou intermitente. A dor na região pélvica ou abdominal geralmente se estende para a região da virilha. A dor pode ser constante ou intermitente, mas geralmente é uma dor surda em vez de uma dor aguda. Ela pode piorar com o esforço, como tossir, espirrar ou levantar objetos pesados. Constipação. A constipação é um sintoma comum do câncer de ovário. Ela ocorre quando as fezes no cólon ficam duras e secas devido à falta de água e fibra. Isso pode ser causado pela pressão do tumor sobre o cólon ou reto.
O tumor também pode causar contração dos músculos do intestino, o que dificulta a passagem das fezes. As mudanças nas fezes relacionadas ao câncer de ovário incluem ter movimentos intestinais menos frequentes do que o habitual, sensação de inchaço após comer, esforço ao tentar evacuar e ter menos movimentos intestinais normais do que o usual. Fadiga. Os sintomas do câncer de ovário podem incluir fadiga, que geralmente se desenvolve gradualmente e pode ser acompanhada por outros sintomas, como perda de apetite, inchaço e indigestão. Os sintomas do câncer de ovário são vagos e não específicos o suficiente para levar a um diagnóstico. Muitas mulheres atribuem seus sintomas ao estresse ou ao envelhecimento. Como resultado, muitas esperam muito tempo antes de procurar tratamento para o câncer de ovário. Dor ou desconforto no abdômen ou pelvis. Outro sintoma comum do câncer de ovário é a dor abdominal. O câncer geralmente não causa dor nessas áreas até que esteja em estágios avançados. O nível de dor pode variar amplamente, e muitas pessoas com câncer de ovário nem sequer percebem que o têm até serem diagnosticadas nos estágios 3 ou 4. É por isso que exames de triagem regulares são importantes, pois podem detectar a doença antes que os sintomas apareçam. Sensação de saciedade rápida ao comer. Muitas mulheres se sentem saciadas após uma refeição e não conseguem comer mais do que a metade do que costumam. Algumas podem se sentir mal se comerem muito. Elas também podem ter diarreia, náuseas e vômitos após as refeições. Sentir-se rapidamente satisfeita ou inchada sem motivo aparente são sinais comuns de estômago aumentado devido ao acúmulo de líquido de um cisto ovariano ou tumor pressionando órgãos vizinhos ou outras estruturas no abdômen. Frequente urgência em urinar. O sintoma mais comum do câncer de ovário é a frequente urgência em urinar. Isso pode ser causado pelo tumor pélvico aumentado pressionando a bexiga ou o ureter, que é o tubo que conecta os rins à bexiga. Embora a maioria das mulheres não experimente micção frequente antes do diagnóstico de câncer de ovário, ainda é importante que as mulheres prestem atenção a esses sintomas, bem como a outras mudanças nos hábitos intestinais. Alteração no ciclo menstrual. Os sintomas do câncer de ovário variam de mulher para mulher, e algumas não apresentam nenhum sintoma. Muitos médicos recomendam que as mulheres façam exames de triagem para câncer de ovário a partir dos 35 anos de idade, mas é importante saber quais sintomas você deve observar. Uma alteração no ciclo menstrual é um sinal de câncer de ovário que muitas mulheres não dão muita atenção. É comum ter um ciclo menstrual irregular ao se aproximar da menopausa, mas também é seguro conversar com um médico quando isso acontecer. Dificuldade em comer. Muitas mulheres, especialmente aquelas ocupadas ou estressadas, frequentemente têm náuseas e desconforto estomacal. Embora a dificuldade ocasional em comer não seja motivo de preocupação, ela pode ser um sinal de câncer de ovário. O câncer de ovário é frequentemente uma doença insidiosa, pois pode não causar dificuldades ao comer até que tenha se espalhado para outros órgãos. Nos estágios iniciais, o câncer de ovário normalmente não apresenta esse sintoma. O diagnóstico do câncer de ovário geralmente é um processo lento e pode levar anos para se desenvolver em um estágio avançado. Quanto mais cedo for diagnosticado, maiores serão as chances de sucesso no tratamento, especialmente em relação às taxas de cura. O primeiro passo para diagnosticar o câncer de ovário é um ultrassom abdominal, onde o médico utiliza um aparelho que emite ondas sonoras para criar imagens do interior do abdômen. O médico também realizará um exame pélvico e possivelmente uma tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada pode ser usada para procurar tumores nos ovários e em outros órgãos próximos, incluindo o cólon, bexiga e reto. Se o médico suspeitar de câncer, ele pode recomendar uma ressonância magnética, tomografia por emissão de positrons, ou uma biópsia. A biópsia consiste em retirar amostras de tecido de áreas suspeitas do corpo para serem examinadas ao microscópio por um patologista. As opções de tratamento para o câncer de ovário variam de acordo com o estágio e o tipo da doença. A cirurgia é frequentemente utilizada para tratar cânceres em estágios iniciais, enquanto a quimioterapia e a terapia hormonal são usadas em estágios avançados, além da cirurgia. A cirurgia para remover um tumor ovariano é chamada de oophorectomia.
Dependendo da localização e do tamanho do tumor, o médico pode optar por uma abordagem laparoscópica ou robótica para remover os ovários. Durante uma oforectomia, o cirurgião faz uma incisão longa no abdômen, geralmente na horizontal, permitindo acesso a órgãos internos do abdômen para remover quaisquer tumores encontrados ali. Se o câncer se espalhou para além dos ovários para outras partes do corpo, como os gânglios linfáticos, essa cirurgia pode ser usada para remover essas áreas também. Se todas as evidências de câncer forem removidas, não será necessário mais tratamento. A quimioterapia pode ser usada para reduzir o tamanho do tumor antes da cirurgia ou após a cirurgia para matar quaisquer células cancerígenas remanescentes. Ela também é administrada após a cirurgia para ajudar a reduzir o risco de recorrência do câncer de ovário. A quimioterapia pode ser usada isoladamente ou com outros tratamentos para o câncer de ovário, como a radioterapia, que é usada para tratar o câncer de ovário que se espalhou para outras partes do corpo. A taxa de sobrevivência em 5 anos para mulheres com câncer de ovário em estágio inicial é de 92%. Para mulheres com doença em estágio avançado, a taxa de sobrevivência em 5 anos é de cerca de 17%. Esperamos que o câncer de ovário seja muito menos ameaçador no futuro. Até que esse dia chegue, existem medidas que você pode tomar para melhorar suas chances de detecção precoce. Quanto mais cedo for detectado, melhores serão suas chances de vencer a doença. Portanto, nunca hesite em fazer perguntas sobre sintomas ou riscos ao visitar seu médico. Se gostou deste vídeo, clique no botão curtir e se inscreva em nosso canal para mais vídeos informativos como este. Sua saúde é nossa missão. Obrigado por assistir e até a próxima.